Olá! Placa na carótida tem cura? Exercício pode soltar essa bomba? Um perigo que cresce aqui no pescoço e só avisa aqui com um derrame. É isso que você precisa saber agora. Placa na carótida é uma das principais causas de AVC. E a verdade assusta porque ela é quase sempre silenciosa. Mas eu vou te mostrar 7 passos urgentes para você lutar, para limpar e proteger as suas carótidas, diminuírem até 80% o risco de derrame e turbinar a circulação do seu cérebro. E o passo número 1, é o grande segredo e o único comprovado por estudos a reduzir estreitamento em menos de 90 dias e quase ninguém faz. Fica até o final para descobrir. Mas antes, se você quer limpar as suas carótidas, já clica no like, é de graça. E esse clique joga esse vídeo para quem mais precisa. Se inscreve no canal, somos seu aliado pela saúde. Ative o sininho para não perder nada e compartilhe sem parar. Manda no WhatsApp, no Facebook, para a família, para amigos. Essa informação salva vidas, sua ação é vital. E me diz rapidinho nos comentários, você já ouviu falar nesse perigo? Você tem placas nas carótidas? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Você quer os passos para limpar e proteger as suas artérias, né? Mas primeiro, você precisa entender o inimigo. O que são placas nas carótidas? Como se formam? As carótidas são as vias expressas para o seu cérebro. São as artérias principais que levam sangue para ele. E a placa é o engarrafamento mortal, aquele acúmulo de gordura, colesterol, cálcio, tudo aquilo grudando na parede das suas artérias, formando a aterosclerose. Pense nos seus vasos como canos e a placa como uma ferrugem que gruda por dentro. Essa ferrugem vai crescendo lentamente e a aterosclerose, a doença das placas, não atinge só as carótidas, viu? É um processo que envolve o corpo todo. Se você tem placa nas carótidas, é muito provável que tenha nas artérias do coração, das pernas, do cérebro, lá dentro. Tudo está conectado. Aqui é o lugar mais simples para a gente conseguir enxergar, né? E a aterosclerose é uma doença lenta, uma verdadeira rota de colisão com o trem. Você pode continuar no trilho e ser esmagado, ou sair do caminho cedo. Quanto mais cedo você descobrir e agir, melhor. Eu, por exemplo, tenho vários pacientes com menos de 30 anos com placas. E quanto mais cedo você descobre as placas, menos agressivo é o tratamento. E pior, não é nem a artéria entupir de vez. O pesadelo real é quando essa placa, essa ferrugem instável, quebra, se rompe. É uma bomba relógio. E quando ela quebra, o estrago é gigante. O corpo reage, forma um coágulo para consertar. E esse coágulo, o pedacinho dele, disparam para onde? Direto para o cérebro. Eles sobem pela carótida e entopem um vasinho lá dentro. E puf, uma artéria do cérebro fica sem oxigênio. As células morrem, os neurônios morrem em minutos. É um AVC isquêmico, o derrame mais comum, 80% dos casos é esse tipo de AVC, causado diretamente por essa placa que quebrou, que se rompeu. A injustiça disso tudo, a placa, ela é muda, não dói, não avisa. Mas será que não existem sinais, avisos desesperados que seu corpo tenta te dar, pequenos flashes que gritam por socorro antes do estrago final? Sim, esses são sintomas de um AIT, que é um mini derrame que normalmente veio de uma placa na carótida. Quais são os sintomas de um AIT? São muito parecidos com os sintomas de AVC. Se você já assistiu nossos vídeos sobre AVC, você já sabe até de cor, né? Os sintomas costumam aparecer rapidamente. Eles incluem dormência súbita ou fraqueza no braço, no rosto, na perna, especialmente em um dos lados do corpo, confusão súbita, dificuldade para falar ou de entender o que está sendo falado, compreensão da fala, problemas súbitos de visão, você não consegue enxergar em um ou nos dois olhos, dificuldade repentina de andar, tontura, perda de equilíbrio, coordenação, dor de cabeça súbita e intensa, sem uma causa conhecida. Você viu esses sintomas? Eles costumam acontecer de uma hora para outra. Qual a diferença entre a AIT e um AVC? E o mais importante, se vir algum desses sinais, o que eu faço? A resposta pode salvar uma vida. O AIT, o ataque isquêmico transitório, o AVC, acidente vascular cerebral, tem os mesmos sintomas que eu acabei de listar. A diferença é o tempo. No AIT, os sintomas são temporários, duram minutos ou poucas horas e desaparecem completamente. A pessoa vai para o hospital e, esse braço não está mais formigando. Esse lado do rosto voltou ao normal. Eu consigo sorrir normal. No AVC, o bloqueio é permanente
e causa danos. Você consegue enxergar numa ressonância, numa tomografia? No AIT não tem nenhuma alteração, porque seu corpo conseguiu abrir, desbloquear aquela artéria. Mas ouça bem, um AIT é um mini AVC, é um sinal de alerta claríssimo de que um derrame grande pode acontecer a qualquer momento. Por isso, quando que se deve ir ao hospital? Em qualquer dormência? Sim, em qualquer um desses sintomas, procure atendimento médico imediato. Porque mesmo que pareçam ir e vir ou desapareçam completamente, porque pode sim ser um AIT e cada minuto, para evitar um estrago maior, conta. Pense na palavra SAMU, S de sorriso. Peça para a pessoa sorrir. Um dos lados do rosto fica caído, tem algo errado. O A é de abraço. Peça para a pessoa te dar um abraço ou levantar os dois braços. Um braço cai, não levanta, é sinal de alerta. O M é de música. Peça para a pessoa repetir uma frase simples. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ela está arrastada, está estranha. Ou mesmo, manda ela cantar uma música. Atirei o pau no gato. O U é de urgência. Tempo é sério. Se você observar qualquer um desses sinais, ligue para o SAMU imediatamente, o número é 192, ou vá para a emergência mais próxima. Não espere para ver se os sintomas desaparecem. Cada minuto conta e o tratamento do AVC depende do horário que você chega. Se você demorou muito tempo, não tem mais nada o que fazer. Você só vai fazer fisioterapia e esperar para ver se seu corpo recupera. Então, quanto mais tempo passar, maior vai ser a sequela. Essa mnemônica, SAMU, pode salvar vidas, então você tem que lembrar pro resto da vida, mesmo que você não goste do SAMU. Mas como saber se você tem placas antes de ter um AIT, um AVC? Tem que fazer exame. O exame dói, custa caro. Quem deve fazer? Tem como saber? Sim. O mapa é o ultrassom. É o Doppler de carótidas e vertebrais. É o exame de escolha recomendado pelos consensos brasileiros de 2023. E o ultrassom dói? Não, é totalmente indolor, só se o médico pressionar muito forte, né? É como um ultrassom de grávida. E quanto custa? Comparado ao custo de vida de um AVC, é bem acessível. Planos cobrem, também tem no SUS, mas particular não sai caro. Quem deve fazer? Pessoas com fatores de risco. O Consenso Brasileiro de 2023 recomenda rastreamento em indivíduos com mais de 55 anos, que apresentem fatores de risco como pressão alta, colesterol alto, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo, ou doenças nas pernas ou coração. Se você se enquadra, converse com o seu médico sobre a necessidade desse exame. É um passo crucial, mas como eu falei, tem muita gente jovem com problema das placas. São pessoas que não fazem exercício, que estão sedentárias, que dormem mal, que estão muito estressadas. Então talvez 55 anos como rastreamento seja muito tarde. Quanto mais cedo você descobrir que tem placa, mais rápido você consegue agir e mais fácil você sairá desse trem que está vindo em sua direção. Então agora você sabe reconhecer os sinais de perigo e como descobrir se tem placas. Mas se você achou alguma, ou tem todos os fatores de risco e quer evitar esse pesadelo, quais as etapas urgentes para de fato livrar suas carótidas desse perigo, ou pelo menos controlar essa ameaça e reduzir o risco de derrame em até 80%? Vamos aos 7 passos. Passo número 1, o segredo que quase ninguém faz, o ataque direto aos inimigos da placa. Você não precisa limpar completamente essas placas, deixar essas placas como eram quando você tinha 15 anos, que não tinha nada nas carótidas. O segredo é estabilizar a placa para ela não crescer, para ela não se romper, quebrar. E o único jeito provado pela ciência de reduzir o estreitamento em 90 dias, segundo grandes estudos clínicos, é o controle agressivo dos inimigos da placa. O colesterol LDL, colesterol ruim, pressão alta, diabetes, com medicamentos, né? Se você tem placa, você tem que tratar com remédio, com as estatinas, ou uma combinação de estatina com ezetimiba, ou mesmo inibidores de PCSK9, que são as injeções que podem reduzir as placas rapidamente. Estatinas enrijecem as placas, tornam elas menos perigosas, junto com o controle de pressão alta e do açúcar, claro. É vital. Converse com o seu cardiologista para o melhor ajuste de medicamentos para você. Mas remédio não é tudo. Sua força de vontade conta muito, sua rotina, seu prato são armas secretas contra as placas. Quais alimentos atacam a placa? E exercício é arma ou é risco? Chega de mitos. Passo número 2. Comida que luta pela sua artéria. Não limpa a placa, mas seu prato é um campo de batalha. Dieta rica em fibras, aveia, linhaça, gorduras saudáveis, azeite de oliva, abacate, salmão, muitas frutas e verduras, todos eles lutam contra inflamação
e contra o colesterol. Exemplos práticos: use aveia no café da manhã com frutas. Eu uso. Tempere saladas com azeite de oliva extra virgem. Inclua peixes como sardinha na sua dieta, pelo menos uma vez por semana. Evite ultraprocessados, açúcar, gordura trans, tudo isso é veneno. Já fiz um vídeo recente sobre o assunto, vai estar aqui em cima. Passo número 3, mova-se. Seus músculos protegem seu cérebro. Então, respondendo, exercício físico não solta placa, ele estabiliza a placa, endurece a placa, deixa a placa mais firme, como um cimento. É a mesma coisa que a estatina faz. E exercício melhora tudo: pressão, colesterol, peso, inflamação, seu humor, sua memória. Um dos melhores tratamentos: caminhada rápida, brisk walking, né? Natação, bicicleta, musculação leve. Claro, melhor com supervisão. São ótimas opções seguras. O risco é ficar parado. Sempre converse com o seu médico antes de iniciar ou mudar uma rotina de exercício, especialmente se tiver outros problemas de saúde. Passo 4. Pare de se envenenar. Cigarro destrói os vasos, inflama. Ponto final. Pare. Procure ajuda se precisar, mas pare. Passo número 5. O poder dos medicamentos além das estatinas, dos remédios do colesterol. Medicamentos como AS, aspirina, é um antiagregante plaquetário. E outros, né, são vitais para impedir que as plaquetas formem coágulos perigosos em cima da placa que pode ter sido rompido. O consenso brasileiro indica, mas não se automedique. Use apenas os medicamentos prescritos pelo seu médico na dose certa. Passo número 6. Domando os inimigos. Pressão alta e glicose. Diabetes, pressão alta, tudo isso acelera demais as placas. Então controle sua pressão. Então 12/8, sua glicose, HB glicada abaixo de 7, dieta, exercício, remédio. E passo 7. Saiba quando a luta exige intervenção, cirurgia ou estente. Lembre-se, 50% sem sintomas geralmente não opera, mas obstruções graves, acima de 70%, sintomáticas, então que tem sintoma, tu está com tontura, teve um AIT, teve um AVC, ou acima de 80%, assintomáticas, exigem avaliação para endarterectomia, que é uma cirurgia aberta, ou com estente, que vai dentro da sua artéria e abre o vaso entupido. O consenso brasileiro reforça: é o último recurso para alto risco de derrame. Especialista, cirurgião vascular ou neurologista intervencionista definirá a melhor conduta para o seu caso com base nos exames e na sua saúde geral. Sabe, meu avô, ele foi um exemplo para mim, foi professor de odontologia da UEPG, teve 5 filhos, formou 5, 2 médicos, um dentista, 2 em farmácia bioquímica. Sempre foi forte, lúcido. Mas quando ele já era bem idoso, com 88 anos, percebemos que a memória dele começou a falhar um pouco. Achávamos que era só da idade. Mas eu e meu pai, que somos médicos, desconfiamos. Meu pai fez um ultrassom de carótidas e lá estava. As placas tinham crescido muito, estavam gigantes. E uma das carótidas quase 100% entupida. Aquilo nos assustou. 88 anos, placas enormes, risco altíssimo de AVC. A primeira pergunta que veio: precisa operar? E a resposta naquele caso, com a placa quase fechando, mesmo ele sendo idoso, foi sim. Ele fez a cirurgia aberta, foi um sucesso. Não precisou nem de UTI. Em 2 dias ele já estava de volta para casa, andando, conversando. E a memória incrivelmente melhorou. A cirurgia não só removeu a placa, mas melhorou o fluxo de sangue para o cérebro dele, provando que mesmo em idade avançada, em casos graves, a intervenção correta pode trazer benefícios enormes. Ele viveu mais 4 anos lúcido, ativo. Infelizmente teve um AVC da outra carótida, que também tinha placa, e aos 92 anos ele faleceu. Mas essa história me ensinou muito, que a idade não é impedimento se há benefício, e que a cirurgia pode ser necessária, e principalmente que a decisão de operar e os 7 passos de controle funcionam para dar mais tempo e qualidade de vida. Você tem os 7 passos, o mapa para lutar contra o perigo invisível das placas carótidas. O primeiro passo não é ir para a cirurgia, é ir para o consultório, para o supermercado, para a academia, para a cozinha, para a rua caminhar. É agir, controlar os inimigos, proteger as suas artérias, saber os sinais de alerta de um mini AVC, um AIT, que são urgência, fazer o exame e seguir a indicação médica. Proteja as tuas carótidas, proteja o seu cérebro, é o seu bem mais precioso. Age agora. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você ama. Essa informação vale ouro
pode ser o clique que salva uma vida do derrame. Imagina um familiar teu salvo por causa disso. Compartilhe sem parar para você continuar essa jornada pela sua saúde. Assista também meu vídeo sobre os sinais do infarto silencioso. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!